Desde o início de Magic the Gathering, existem as criaturas lendárias incomuns. Bom, nós estamos em dezembro de 2025 e até o momento foram lançadas mais ou menos 560 criaturas lendárias incomuns. E foi quando eu percebi esse número gigantesco de criaturas incomuns que eu resolvi criar um Incommander no Instagram e agora ele chegou aqui no YouTube. Muito prazer, eu sou o Luiz Júnior e eu vou trazer aqui para vocês diversas listas e decks com comandantes incomuns na zona de comando, para provar de uma vez por todas que nem sempre só as criaturas raras, lendárias e míticas que funcionam na zona de comando. Bom, e para dar início nessa jornada aqui no YouTube, eu vou começar com o comandante que deu início em todo o Incommander, né? O Shirei, a minha criatura lendária incomum favorita. Bora conferir? Bom, vou começar apresentando o Shirei para vocês, né? O Shirei é uma criatura espírito de 5 manas, sendo 4 quaisquer e uma preta, 2/2, que diz que todas as vezes que uma criatura com poder 1 ou menos é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, eu posso devolver ela para o campo de batalha no começo da próxima end step, se o Shirei ainda estiver em campo. Inclusive, essa alter aqui eu ganhei do pessoal lá da Foil Forge. Vou deixar o Instagram deles aqui para vocês na descrição do vídeo. Ficou uma obra de arte essa carta do Shirei. E ela tá aqui na minha caixinha Mono Black da TCG Inbox, que eu também vou deixar o link da galera aí na descrição do vídeo. Então qual que é a ideia do deck do Shirei? Ter várias criaturinhas de poder 1 ou menos e sacrificar elas para que elas possam voltar na próxima end step. E fica aqui o detalhe que é na próxima end step, não na minha próxima end step, em qualquer end step. E agora eu vou passar pro deck em si. Começando aqui pela base de qualquer deck de Commander, que são os terrenos. Então eu vou ter aqui 24 pântanos básicos, todos na mesma arte, que é o jeito correto, né, de se montar uma base de mana. Aqui, ó, 24 terrenos básicos. E aqui, os terrenos não básicos. Começar pelo High Market, que ele adiciona uma mana incolor, e eu posso virar, sacrificar uma criatura para ganhar um ponto de vida, então ele é um saque outlet. Myriad Landscape, que ela entra virada, gera uma mana incolor, eu posso sacrificar ela para buscar 2 manas e colocar em jogo. Cabal Coffers Staple de qualquer deck Mono Black, pago 2, viro e adiciono um pântano para cada pântano que eu controlo, uma mana preta na verdade, né, para cada pântano que eu controlo. High of the Eye Tyrant, que ela entra viradas, eu controlar 2 ou mais outros terrenos, vira para gerar uma mana preta, eu posso pagar 4, ela vira um Black Beholder com menos, e toda vez que ela ataca, eu exilo uma carta do cemitério do jogador defensor. Ela tá mais aqui porque é uma land que eu gosto, mas gera mana preta, então por que não, né? Fortaleza da Cabala é o Cabal Coffers um pouquinho mais fraco. Eu pago 3, viro e adiciono uma mana preta para cada pântano básico que eu controlo. A diferença básica aqui entre a Fortaleza da Cabala e o Cabal Coffers é que o Cabal Coffers é para cada pântano e a Fortaleza da Cabala é para cada pântano básico. Por isso que ela é um pouquinho mais fraca, mas mesmo assim é muito boa no deck Mono Black. Caseb da Bruxa, ela entra virada, a menos que eu controlar 3 ou mais outros pântanos. Quando ela entra no campo de batalha, desvirado, eu posso colocar o card de criatura alvo no cemitério no topo do meu Grimório. Então, como a gente trabalha muito com sacrifício, criatura sempre no cemitério, pode ser que o Shirei não esteja em campo, e aí ela vai ser ótima para devolver alguma criatura para o nosso deck. Abadia de West Valley, vira para adicionar a sua reserva de mana, pago 5 e um ponto de vida, eu coloco uma ficha de criatura branca e preta, humano clérigo no campo. Pago 5, viro, sacrifico outras 5 criaturas e vou transformar ela no Cramunhão aqui, ó. No Ormendal Príncipe Profano. Voar, vínculo com a vida, indestrutível e ímpeto. Além de ser o saque outlet, ela é ótima transformada, vira esse bichão que é muito difícil de lidar. E o último terreno não básico aqui é o Castelo de Lockten, que entra virado, a menos que eu controle o pântano, vira, adiciona uma mana preta, pago 3, viro, compro uma carta e perco uma quantidade de ponto de vida igual ao número de cartas na minha mão. Pode ser bom, como pode ser ruim, pode me dar algum tanto de dano, mas enfim, como a gente tem 40 pontos de vida, né, então dá pra abusar da habilidade dele. E é isso, eu jogo aqui, se eu não me engano, com 34 terrenos. Não é pouco para esse deck, porque o deck do Shirei ele tende a comprar muita carta, então a gente quase sempre vai achar o terreno que a gente precisa. Falar dos encantamentos agora aqui, vamos lá. A gente tem o Cultista do Absoluto, que é um encantamento que é para proteger o Shirei, para ajudar na temática do nosso deck. Ele custa uma mana e as criaturas comandantes que eu controlo recebem +3/+3, voar, toque mortífero.
Salvaguarda, pague 3 pontos de vida. Salvaguarda é aquela habilidade que ele vai anular a mágica alvo, que tem como alvo o nosso comandante, a menos que faça tal coisa, nesse caso pagar 3 pontos de vida. E no início de sua manutenção, sacrifica uma criatura. Isso aqui é muito importante pro deck do Shirei, porque você já vai ter um Sacred Outlet meio que de graça, digamos assim. Bastião da Recordação, staple em deck aristocrata, né? Quando ele entra, cria uma ficha de soldado 1/1, e toda vez que uma criatura que eu controlar morre, cada oponente perde ponto de vida e eu ganho um ponto de vida, né? Abrir os túmulos, toda vez que uma criatura não ficha que eu controlo morre, eu crio uma ficha de zumbi, 2/2. Agente do Trono de Ferro. As criaturas comandantes que eu possuo têm, toda vez que um artefato ou uma criatura que eu controlo colocar no cemitério do campo de batalha, cada oponente perde ponto de vida, mais uma staple aqui de aristocrata. Arena Pirexiana, staple total de deck Mono Black. Início da minha manutenção, eu compro uma carta e perco um ponto de vida. Sipsix Ceremony, essa cartinha nova aqui de Tarkir, eu acho que vai funcionar muito no deck do Shirei, eu ainda não coloquei ela em campo, mas eu acredito que vai funcionar. Por 3 manas pretas, ela diz que as minhas criaturas custam 2 a menos para serem jogadas. Quando uma criatura minha entra em campo de batalha, se eu castei ela, eu vou destruir a criatura e aí criar uma criatura 2/2 zumbi. Então a ideia aqui é que eu vou jogar minha criatura, ela vai morrer e ela vai voltar no final da minha end step se o Shirei estiver em campo, e eu ainda vou ganhar uma ficha de zumbi e o ETB da criatura vai funcionar 2 vezes no turno. Então minha esperança com essa carta é essa. Dark Prophecy, também 3 manas, e toda vez que uma criatura que eu controlar morrer, eu compro uma carta e perco 1 de vida. Dictate of Erebus, Decreto de Erebus, essa carta é maravilhosa no deck. Ela tem flash, custa 5 manas, e toda vez que uma criatura que eu controlar morrer, cada oponente sacrifica uma criatura. A ideia do meu deck é sacrificar criaturas, é que minhas criaturas morram, então, tecnicamente, mais nenhum oponente tem criatura em campo. A mesma coisa pro Grave Pact. Toda vez que uma criatura que eu controlar morrer, cada outro jogador sacrifica uma criatura. Então, a ideia é usar esses dois para não deixar nenhuma criatura do oponente em campo, só as minhas, graças ao Shirei. Então, bora para as mágicas instantâneas e feitiços. Mágicas instantâneas e feitiços não são muitas, tá? Porque a ideia do deck é usar mais habilidade das criaturas, mas tem algumas interessantes aqui. Como, por exemplo, a Professor's Warning, custa 1 mana e eu posso escolher entre colocar um marcador mais um na criatura que eu controlo, ou dar indestrutível para alguma criatura até o final do turno. Isso aqui serve mais como uma proteção também para o Shirei, para garantir que ele esteja em campo no início da minha end step para as minhas criaturas conseguirem voltar, né? Aqui a gente tem um Ritos da Vila nessa arte linda, linda demais. Ele é uma instantânea por 1 mana e como tá em japonês faz o que eu quiser, né? Mas o texto original dela diz que eu sacrifico uma criatura para comprar 2 cartas. Rise of the Dread Marn, eu amo essa carta demais, porque ela custa 3 manas e você cria X tokens de zumbi berserker 2/2, onde X é o número de não fichas que morreram nesse turno. E o fortel dela é 1. Por que eu amo tanto essa criatura? O fortel, pra quem não sabe, você vai pagar 2 e jogar essa mágica assim virada para baixo, né, no fortel, e aí você pode fazer ela a qualquer momento pelo seu custo de fortel. Então essa mágica ela deixa de custar 3 para custar um único mana preta. E ela lida com todas as criaturas que morrem. Não são só minhas, não são só dos adversários, são todas. Então isso aqui, junto com uma global, com um decreto de Erebus, o Grave Pact, depois que você fizer tudo, sacrificar todas as suas criaturas, os oponentes sacrificarem as criaturas, você pode castar ela pelo fortel, vai encher sua mesa de zumbi, e com o Shirei em campo, suas criaturas vão voltar. Isso aqui é maravilhoso. Contagem de corpos, 3 manas, mas tem espetáculo 1, que eu posso conjurar ela pelo custo de espetáculo, se um oponente perdeu pontos de vida nesse turno. Com o nosso deck é muito provável que o oponente perca pontos de vida em todos os turnos, então, na maioria das vezes a gente vai fazer pelo custo de espetáculo. E eu vou comprar uma carta para cada criatura que morreu sob meu controle nesse turno. De novo, o deck do Shirei, a ideia é sacrificar muitas criaturas, então vai me dar muita carta. Behold the Sinister Six, nessa linda arte também de Homem-Aranha. 7 manas e eu devolvo até 6 criaturas-alvo com nomes diferentes do meu cemitério para o campo de batalha. Caso eu sacrifique tudo pro Shirei e alguém mate o Shirei, eu consigo devolver pelo menos 6 delas pro campo de batalha com essa carta. Muito boa.
Essa aqui é o Reprocess, que é uma carta que quando eu fui comprar eu só achei em chinês, mas ela é muito boa também. Que eu posso sacrificar qualquer número de artefatos e criaturas e eu vou comprar uma carta para cada uma que eu sacrificar. Então se eu sacrificar 3, compro 3, sacrificar 4, compro 4 e assim vai. E Intento Diabólico. Tutorzinho lindo, 2 manas, sacrifico uma criatura, procuro um card e coloco na minha mão, depois embaralho. De novo, mais um jeito de sacrificar. Vamos agora para os artefatos. Vamos dar uma olhada aqui nos artefatos que eu uso no meu deck do Shirei. Altar da Demência, 2 manas, sacrifica uma criatura, o jogador alvo tritura uma quantidade de cartas igual ao poder da criatura sacrificada. Geralmente ele vai triturar uma, né? Mas a ideia aqui é que ele seja um saque outlet. E também funciona com um combinho isso aqui, mas isso aí mais pra frente. Isso aí deixa pra lá. Altar de Ashnod também, um saque outlet, sacrifica a criatura para gerar 2 manas incolores. Altar Transmutador também é um gerador de mana, né? Eu pago uma preta, viro, sacrifico uma criatura e adiciono 3 incolores. Mas eu posso pagar 2, virar, sacrificar uma criatura e criar uma ficha de artefato zumbi. Então, de qualquer forma, eu vou usar isso aqui como um saque outlet, seja para gerar mana ou para criar uma fichinha de zumbi ali pra mim, né? Bola Citadel, maravilhosa, staple também de deck mono black. Eu posso olhar o topo do meu deck a qualquer momento, posso jogar mágicas e terrenos do topo do meu deck a qualquer momento. Mas para isso eu vou precisar pagar pontos de vida, ao invés de pagar o custo de mana, né? E eu sacrifico 10 permanentes não de terreno para cada oponente perder 10 pontos de vida. Mas eu saco outlet, mas aí ele vai me ajudar tirando 10 pontos de vida dos meus oponentes. E eu sempre vou garantir aqui uma criaturinha baixinha do topo do meu deck, né? Então, muito boa. Grevas Faiscantes, ímpeto e manto pro Shirei. Poço de Dissolve, mais um saque outlet. Aí aqui ele não tem restrição, é só sacrificar a criatura para colocar um marcador. Posso pagar 1, remover 2 marcadores, colocar uma ficha 2/2 em campo. Então eu posso sacrificar as criaturas para ele, gerar marcador. E aí no final da Endstep as criaturas vão voltar. Posso fazer isso no turno do outro, encher isso aqui de marcador e depois fazer um monte de fichinha. Muito bom. Vat of Rebirth. Quando outro artefato ou criatura que eu controlar é colocado no cemitério e no jogo eu coloco um marcador de óleo. Posso pagar 3, virar, tirar 4 marcadores de óleo e reanimar uma criatura minha. Muito boa também. Talismã, mais um tutorzinho. Entra com 3 marcadores de desejo, pago um viro, tiro o marcador de desejo, busco uma carta, coloco na minha mão e depois eu entrego o talismã para um dos meus oponentes. Tumba Profanada, toda vez que um ou mais cards de criatura deixar seu cemitério, cria uma ficha de criatura preta 1/1 do tipo morcego. Só que aqui vale ressaltar que é uma só, que é um mais. Isso aqui é tudo de uma vez. Então se sair em 3, eu gero uma só. Forninho, maravilhoso, sacrifica uma criatura para gerar uma comida. Se a resistência da criatura era igual ou superior a 4, em vez disso eu crio 2 fichas de comida. Algumas criaturas daqui têm resistência maior a 4, mas ele tá aqui para que ele combine, você já sabe, né? Forno gato, enfim, daqui a pouco o gato aparece aqui. Cetro do Magistrado. 4 e viro, coloco um marcador de carga nele, viro, removo 3 marcadores e jogo um turno extra depois disso. Sim, isso aqui é uma peça de combo que daqui a pouco vocês vão entender. Nin Deathmental, 2 para baixar. A criatura equipada tem +2/+2, tem Intimidar e é um zumbi preto. Quando outra criatura que não seja uma ficha é colocada no cemitério do campo de batalha, eu posso pagar 4. Se eu fizer isso, eu devolvo ela anexada no Nin Deathmental. Também é uma peça de combo, mas também é muito boa para conseguir reanimar alguma coisa que morra, né? Tipo, o Shirei eu posso jogar ele pro cemitério, pagar 4 e ele volta aqui no Nin Deathmental, né? Então, vamos agora conhecer as criaturinhas do deck do Shirei. Bom, chegou a hora de vocês conhecerem as estrelas do deck do Shirei, que são as criaturinhas de poder no ou menos, né? Que são aquelas que a gente vai querer sacrificar para elas voltarem pro campo de batalha depois com o Shirei. Então, começando aqui pelo Tenacious Dead, 1/1, quando ele morre, eu posso pagar 2 e devolver ele pro campo de batalha. Nem sempre ele vai querer pagar esses 2, mas é bom ter essa opção, né? Informante Nezumi, 2 mana 1, quando ele entra, cada oponente descarta uma carta. Comedor de Podridão, 1/1, ele não pode bloquear, e eu sacrifico uma criatura, eu coloco o marcador +1/+1 sobre ele. Ele, além de ser uma criatura 1/1, que caso morra cedo ele volta,
Ele também é um saque outlet, né? Então, indispensável. Reassembly Skeleton, 2, 1/1, pago 2, devolvo ele para o campo de batalha virado, mesma coisa que o Tenacious. Nem sempre eu vou pagar 2, mas é bom ter essa opção. Virus Beetle, 2, 1/1, quando ele entra, cada oponente também descarta uma carta. A mesma coisa que é o Elderfang Disciple, 2, 1/1, cada oponente descarta uma carta. Então vocês estão vendo aqui que as habilidades das criaturas são para bastante controle, assim, né? Então, tipo, eu vou fazer descartar, vou fazer perder ponto de vida, enfim, tem várias coisinhas desse estilo. Aprendiz de Marionete, 2 mana 1/2, fabricar 1. Então, quando ela entra, ou ela entra com marcador +1/1, ou eu crio uma ficha 1/1. Quase sempre eu vou criar essa ficha, né? Pra ela manter o ataque dela em 1/2, né? Quando outra criatura ou artefato que eu controlar é colocada no cemitério, cada oponente perde um ponto de vida. Mascote de Sangue é um jeito da gente gerar mana, né? Que ele é 1 mana 1/1, sacrificou ele gera uma mana preta, então eu posso fazer ele ali no turno 1, deixar ele ali quietinho, e quando o Shirei já estiver em campo eu consigo sacrificar ele pra ficar fazendo mana toda hora. Pilgrim's Eyes é uma peça de hunt aqui. 3 mana 1, voar, quando ele entra eu busco um terreno básico, coloco na mão e baralho, então de novo, posso fazer ele, sacrificar, ele volta, busca outro terreno, volta do outro terreno, e assim vai. Shambling Guest. Quando ele morre, eu escolho uma, ou a criatura que o oponente controla recebe -1/-1, ou eu crio um tesouro. A maioria das vezes eu vou escolher criar um tesouro, pra rampar também. Clássico Degulador de Zulaporte, 2 mana 1/1. Toda vez que ele ou outra criatura morre, cada oponente perde um ponto de vida, eu ganho um ponto de vida. Gatinho, Cauldron Familiar, 1 mana 1/1. Quando ele entra, cada oponente perde um ponto de vida e eu ganho um ponto de vida. Sacrifico uma comida, devolvo ele do cemitério pro campo de batalha. Ocultista Novata, 2 mana 1/2, morreu, eu compro um card e perco um ponto de vida. Então, o tanto de pontos de vida que a gente vai ganhar com o Degulador de Zulaporte ou cartas do tipo, a gente consegue perder para comprar carta com o Ocultista. Tainted Mummy, quando ela morre, cada oponente perde 2 pontos de vida. Isso aqui é legal também, porque não tem só habilidades de ETB, tem também de quando a criatura morre, tipo a Mummy aqui. Quando ela morre, perde 2 pontos de vida, mas ela vai voltar com o Shirei, depois eu sacrifico ela de novo, perde 2 pontos de vida, ela volta e assim vai indo. Encontra Terras é a mesma coisa que o Pilgrim's Eyes, só que é uma raposinha muito bonita e em vez de voar ela tem vigilância. Besouro Vírus também é uma criatura que faz o oponente descartar. Mestre das Marionetes, quase a mesma coisa do que Aprendiz, né? Só que aqui ela tem o Fabricar 3 ao invés de Fabricar 1. Toda vez que o artefato que eu controlo é colocado no cemitério no campo, vindo do campo de batalha, né? O oponente alvo perde uma quantidade de pontos de vida igual ao poder da Mestre das Marionetes. É uma peça de combo também no deck. E além de ter um 1/3, né? Um só de poder, e pode ficar gerando vários servos pra gente, né? Espreitador Pantaneiro de Arok. Também é um jeito de controlar a mão do nossos adversários. Quando ele entra no campo de batalha, cada oponente exila um card da própria mão. Não é descarte, é exílio. Dunlan Creban. Quando ele entra, eu amasso Orcs 2. Se eu não tiver nenhuma ficha de Orc, eu crio uma ficha de Orc 0/0 com 2 marcadores +1/+1. E se essa ficha já existir, ele vai ganhando marcador. 2 marcadores todas as vezes que o Dunlan entra em campo. Core Tapper. Esse belo Mir. 1/1 que eu viro, coloco um marcador de carga, um artefato, e sacrifico ele e coloco 2 marcadores de carga. Então, esse aqui, junto com o cetro, é um combo que eu posso virar, colocar um marcador, sacrifico, coloco mais 2, viro lá o cetro, jogo o turno extra, no próximo turno faço isso e tenho quantos turnos eu quiser. Isso com o Shirei na mesa, né? Viscera Seer, sacrifico uma criatura para dar Scry 1. Adinata Soldeviano, sacrifica uma criatura preta ou uma criatura artefato para adicionar uma mana preta igual ao custo de mana dele, custo de invocação. Você vê como essa carta é velha, né? Eu só posso fazer isso... eu posso usar isso como uma instantânea, né? Mas é a mesma coisa. 1/2, ele pode morrer e me dá um Sampizinho. Furioso de Batalha Ferina, essa carta é muito legal. Quando ela entra, a gente assume a dianteira, que é a gente vai entrar no submundo, né? Que é aquela masmorra da edição de Dungeons and Dragons. E toda vez que ele se torna bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura perde 5 pontos de vida. Então a ideia aqui é que a gente sempre ande na masmorra, no submundo, né? E caso alguém bloqueie ele, a pessoa vai perder 5 pontos de vida. Mercadora do Porto da Caveira. 1/4, quando ela entra, cria uma ficha de tesouro, sacrifica outra criatura para comprar uma carta. Outra criatura ou um tesouro. Então,
Vou sacrificar ela volta, faz um tesouro, posso pagar 2, sacrificar um tesouro, comprar uma carta, ou sacrificar uma criatura, comprar uma carta, e assim vai indo. Traidor ínfero, 2 mana, 1 ímpeto e sombra. Toda vez que outra criatura for colocada em seu cemitério vinda do campo de batalha, posso pagar um pântano. Se eu fizer, ele volta pro campo de batalha. Então eu posso sacrificar ele, sacrificar outra criatura, pagar uma preta, ele volta, posso sacrificar ele de novo, enfim. É mais uma peça para ajudar a controlar a mesa. E o escorpião serrilhado, 1/2, quando ele morre, causa 2 pontos de dano cada oponente, eu ganho 2 pontos de vida. Vamos ver agora as outras criaturas do deck. E para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês as criaturas de suporte do deck, que são aquelas que vão ajudar a gente a sacrificar ou tirar algum valor de quando a gente sacrificar as nossas criaturas. Vamos lá? Começando aqui pela Butcher of Malakir, 7 mana, 5/4 voar. Quando ele ou outra criatura que eu controlo morrer, cada oponente sacrifica uma criatura. Priest of Forgotten Gods, vira, sacrifica 2 outras criaturas. Qualquer número de jogadores alvos perde 2 pontos de vida e sacrifica uma criatura. Eu gero 2 manas pretos e compro uma carta. Ótima. Evin, Waterdeep Opportunist, 4 mana, 2/4. Ameaçar e salvaguarda, sacrifica uma criatura. Ela ganha mais 2/0 para cada tesouro que eu controlar. Então isso aqui é muito bom com as nossas outras criaturas que geram tesouro. E quando uma ou mais criaturas... quando um ou mais jogadores sacrificar 1 ou mais criaturas, eu crio um tesouro virado. A habilidade só funciona uma vez por turno, mas mesmo assim eu consigo pelo menos fazer 4 tesouros numa rodada. Clássico Saqueador Impiedoso, 4 manas, 1/4. Toda vez que outra criatura que eu controlar morre, eu crio uma ficha de tesouro. Aqui, ó, ele já funciona super bem com a Evin. Tormod, quando uma ou mais criaturas saírem do meu cemitério, eu crio um zumbi 2/2. Artista de Sangue, clássico também. Quando ele ou outra criatura morrer, o jogador alvo perde 1 ponto de vida e eu ganho 1 ponto de vida. E o poder dele também é 0, então também funciona super com o Shirei. Harvester of Souls, 6 mana, 5/5 Death Touch. Quando outra criatura que não seja ficha morrer, eu compro uma carta. Negociador de Almas do Viveiro, 3 mana, 3/3. Paga 1 ponto de vida, sacrifica outra criatura, gera uma ficha de tesouro. Então, Shirei na mesa, Negociador na mesa, 1 ponto de vida já vira uma mana pra mim, praticamente, né? Porque eu vou ter várias criaturas, vou sacrificar, vai pra Endstep, as criaturas voltam, vai pro próximo turno, posso sacrificar, gerar tesouro, enfim, máquina. Clássico Sir Conrad também, quando outra criatura morrer, ou uma criatura é colocada no cemitério vindo de qualquer lugar que não seja o campo de batalha, ou uma criatura sair do campo de batalha, ele vai causar 1 ponto de dano a cada oponente. Então, ele vai funcionar quando eu sacrificar as criaturas pro Shirei e quando o Shirei devolver as criaturas pro campo de batalha. Então, máquina também. Peão de Ulamog, quando uma criatura que não seja a ficha ou ele morrer, eu gero uma 0/1 que me gera uma mana incolor. A Yara, muito boa também. 2/3, quando ela ou outra criatura preta entra no campo de batalha sob meu controle, cada oponente perde ponto de vida e eu ganho ponto de vida. Viro, sacrifico, compro uma carta. Então eu vou virar, sacrificar uma criaturinha minha para comprar uma carta. Quando voltar a criatura com Shirei, os oponentes vão perder 1 ponto de vida e eu vou ganhar 1 ponto de vida. Muito boa. Agent Venom, carta nova da coleção do Homem-Aranha. 3 manas, 2/3 com flash ameaçar. Quando outra criatura que não seja a ficha que eu controlo morre, eu compro uma carta e perco 1 ponto de vida. Muito boa também. E para finalizar, a Wall Strider. 3 mana, 3/2. Quando ela entra, eu crio um Odd 0/1. Sacrifico uma criatura, 2 Cry 1. Essa é a parte mais importante. As outras duas aqui são habilidades de escape, mas a parte importante é essa primeira. É um saque outlet. Posso sacrificar ela mesma para alguma outra coisa, trazer ela de volta, ela vai gerar outro bode, enfim. Muito boa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessa primeira experiência aqui. E se você gostou, você já sabe, segue aí, dá curtir, dá compartilha, enfim, faz todo esse negócio que tem que fazer aqui no YouTube, que eu não manjo, mas eu sei que você sabe o que tem que fazer quando você gostou de algum vídeo. Até a próxima e falou!